imprensa esportiva de todo o Brasil repercute o empate do Flamengo com o Atlético Mineiro no Maracanã em 0-0. Não saiu o gol do Flamengo porque foi uma atuação de gala do goleiro Everson. E eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Dava pra ter vencido de novo. Empenho não faltou. Ganhamos, lutamos, buscamos os 3 pontos, 90 minutos. Não aconteceu, mas o time tá de parabéns. Gente, o Galo sambou na mão do Flamengo no primeiro tempo. Saiu no lucro com esse 0-0 aí. Sampaoli pede à diretoria do Rennes a contratação de Gerson e Fabrício Bruno do Flamengo. E o presidente do Santos apresentou uma proposta oficial para ter Gabigol no Santos em 2025. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão que empatou com o Atlético Mineiro em 0-0, mas a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo, mesmo com o empate. O Flamengo estava com o time totalmente mesclado e o Atlético Mineiro com seu time titular não conseguiu vencer o Flamengo. Primeiro tempo, o Mengão amassou o Atlético Mineiro, poderia ter aberto o placar com um pênalti que o Davi Luiz errou, falhou esse pênalti. O Flamengo poderia ter vencido essa partida. Vamos juntos analisar as informações do Mengão. Tem informações importantes sobre Gabigol, que recebeu proposta do Santos, e também sobre a movimentação do mercado da bola. O goleiro Hugo Souza, que está nesse momento no Corinthians, ele pode estar regressando ao Flamengo caso o Corinthians não apresente uma proposta oficial. Vamos juntos analisar as informações. Faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você sempre receber as notícias do Mengão. Por deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Vamos começar mesmo com o empate entre Flamengo e Galo. Vamos para os melhores momentos do jogo no Maracanã. Muitos desfalques dos dois lados, a gente pode dizer, mas muito mais do Flamengo, né? Que estava sem Gerson, sem Arrascaeta, sem Léo Ortiz, peças importantes, sem falar dos machucados já, como o Pedro, já há algum tempo, né? E mesmo assim, o time diferente do Felipe Luiz indo para cima, né, Elton? E conseguindo as melhores chances, inclusive perdendo um pênalti ainda no primeiro tempo. Exatamente. Esses desfalques fizeram com que o Felipe Luiz mostrasse pra gente algo que a gente vai... Porque é um técnico que tá começando, né, o seu trabalho, ele vai apresentar algumas novidades pra gente, né? E eu acho que a novidade foi tentar se adaptar a um elenco um pouco mais curto. E a gente viu ele mudar a formação até. Jogou num 3-4-3, jogou com 3 zagueiros. Porque o Alexandro, durante boa parte do jogo, foi o zagueiro pela esquerda, e o Ayrton Lucas fazendo uma dobra ali com ele, sendo um pouco mais avançado, né, jogando como ponta. Do outro lado, o Wesley também tendo liberdade, e até essa liberdade que o Wesley teve, fez dele o principal jogador do Flamengo, né, no jogo. Participou da jogada do pênalti, criou muitas oportunidades, né, nos contra-ataques. Foi um cara presente dentro da área muitas vezes. A gente tá vendo os melhores momentos na quantidade de vezes que o Wesley toca na bola e aparece e sofre esse pênalti. Pênalti que o Davi Luiz perde. Perde e também o Everson faz a defesa, né? O Everson desde domingo, né, Edu, vem sendo o destaque do Atlético no jogo contra o Flamengo, né? O Flamengo tenta, fez só um gol com o Plata, porque o Everson, de novo, acabou sendo importante, fazendo boas defesas para a equipe do Atlético, que também teve um time modificado, teve a oportunidade de contar com jogadores que não pôde contar na Copa do Brasil, o caso do Fausto Vera, do Davidson, jogadores que começaram como titulares nesse jogo, mas foi um Atlético abaixo também, foi um time que não conseguiu agredir o Flamengo teve muito mais oportunidades do que a equipe do Milito, e teve a chance, né, de sair vencedor ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa colocou a bola na trave, de novo, né, o Wesley aparecendo muito bem ali pelo lado direito, mas foi um Flamengo que criou bastante, que mostrou alternativas, que fez com que o Felipe Luiz nos mostrasse algo novo, fruto de um elenco que, mesmo com tantos desfalques, mostra ser um elenco muito forte, né, muito competitivo. Apesar do 0-0, um bom desempenho do Flamengo. O Atlético, logicamente, pensando no brasileiro, né, esse confronto era importante para o time subir um pouco mais na tabela, mas a gente sabe também que o Atlético tem a Libertadores como vista próxima,
e esse ritmo, essa intensidade tende a ser maior, né, daqui para frente, porque é um time ainda de ressaca, talvez, do jogo do domingo. Um 0-0 que acabou sendo até um bom resultado pro Flamengo, principalmente, né? Porque olhando o Flamengo no Campeonato Brasileiro, já com seu objetivo cumprido, é um time que não abre mão da competição, né? O Atlético ainda tem no Brasileiro, né, algo para se olhar, porque a Libertadores não é garantia ainda de uma Libertadores na próxima temporada, mas a gente sabe que é a chance do Atlético de título em 2024. Bom, a gente já vai passar os números do jogo, mas em função do que aconteceu, especialmente no primeiro tempo, o Atlético também tem que comemorar. Até o Scarpa fala isso na saída do jogo, né? Que é um ponto que tem seu valor, porque diante, repito, do que foi o jogo, especialmente no primeiro tempo, e de todo o impacto emocional, né? Porque eram duas ressacas, a ressaca do título e a ressaca de quem perdeu o título. Então é um jogo difícil de apenas 3 dias depois voltar a encontrar o adversário agora pelo Campeonato Brasileiro. Mas o jogo nunca é difícil para Cícero Melo, que sempre acompanha de perto e traz as informações direto da sala de entrevistas do Maracanã. Tudo bem, Cícero? Acabou sendo um jogo com muitas emoções, não merecia um 0-0, podia ter saído o golzinho, né, amigo? Boa noite. Boa noite a você, do Elias, ao Elton Serra e ao Fante Esportes. Nós continuamos aqui no auditório do Maracanã, na sala de coletiva, onde agora há pouco, coisa de 2, 3 minutos, terminou a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Como você disse, realmente o 0-0 não foi um resultado legal em termos do que aconteceu no jogo, mas tem uma explicação. Não saiu o gol do Flamengo porque foi uma atuação de gala do goleiro Everson. O primeiro tempo dele foi impecável, com grandes defesas. Eu confesso que foi uma das melhores atuações de um goleiro nessa temporada que eu vi aqui no Maracanã. Fechou o gol, inclusive pegando um pênalti. Claro que o pênalti foi mal batido pelo Davi Luiz aos 33 minutos, né? Um pênalti do Lianco no Wesley. Ele telegrafou, bateu ali meia altura, não com muita força, e não teve tanta dificuldade assim o Everson para defender. Mas as outras defesas que ele fez durante o primeiro tempo e parte do segundo tempo foram espetaculares. Aí já explica o 0 no placar em relação ao Flamengo. E o Atlético Mineiro não teve praticamente chance nenhuma no primeiro tempo, teve algumas oportunidades, melhorou no segundo tempo e acabou até chutando algumas bolas para o gol, e o goleiro Rossi teve que esticar, teve que realmente trabalhar no segundo tempo. Então o 0-0 poderia ter sido 1-1, 2-2, mas de qualquer maneira, a chegada do Felipe Luiz, ele ia fazer um pronunciamento sobre o Gabigol e depois não ia mais falar sobre o assunto, que os repórteres não perguntassem sobre o Gabigol, o que eu acho errado. Eu acho que o repórter tem que perguntar o que ele quiser. Mas foi assim que o Flamengo decidiu, e vamos ouvir então o que o Felipe Luiz falou a respeito. Falou muito pouco, não acrescentou quase nada ao que já se sabia em relação ao Gabigol. Primeiro, dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que sobre o afastamento do Gabriel foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz, e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz. E é isso. Esse é meu pronunciamento sobre esse assunto, que, como eu falei, me entristece profundamente, porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhum motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. Ok? Obrigado.
Em relação ao Gabigol, ainda não foi decidida a situação dele. Faltam 5 jogos para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. As negociações, as conversas já estão acontecendo entre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e os procuradores do jogador. E eles vão tentar chegar a uma solução. Não se sabe se ele ainda vai voltar a vestir a camisa do Flamengo. Tem contrato até o dia 31 de dezembro. E se vai ter um jogo de despedida ou não, ou se ele jogar algum dos jogos, já será a despedida. No final dessa entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele informou que o Arrascaeta não joga mais nesta temporada, vai cuidar do seu joelho, um joelho que já estava ruim, ele vai ser submetido a uma artroscopia, provavelmente, e só volta a jogar no ano que vem. Disse também o Felipe Luiz que o De La Cruz, sim, vai voltar a jogar nesses 5 jogos que faltam para o Flamengo. O melhor jogador do Flamengo disparado em campo foi o Matheus Gonçalves, garoto que veio da base, já esteve emprestado ao Red Bull Bragantino e está pedindo passagem. Chutou uma bola na trave no segundo tempo, realmente jogador muito habilidoso que vai servir muito ao Flamengo na próxima temporada e ainda nos jogos finais. O Flamengo agora está em 4º lugar com 59 pontos ganhos e ultrapassou o Inter, voltou ao G4. O Inter também tem 59 pontos ganhos com uma vitória a menos, 17 contra 16 do Flamengo. O Atlético Mineiro ganhou uma posição, está em 10º lugar com 42 pontos ganhos, ultrapassou o Corinthians, mas continua na briga por uma vaga para a Libertadores da América. Se hoje o campeonato terminasse e o Atlético não vencer o Botafogo na final da Libertadores, ele não estaria na Libertadores da América do ano que vem. Confrontos em 2024 entre Flamengo e Atlético. 4 confrontos, 3 vitórias do Flamengo e esse empate o Atlético não conseguiu vencer o Flamengo esse ano. O Atlético já não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro. 3 derrotas e 3 empates. E o Felipe Luiz, 10 jogos à frente do Flamengo, 6 vitórias, 3 empates. Apenas uma derrota no Fla-Flu e os próximos jogos para a gente terminar. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 20 de novembro, uma quarta-feira, depois da data FIFA, Flamengo volta a jogar em Cuiabá, Arena Pantanal, 7 da noite contra o Cuiabá. E o Atlético Mineiro no mesmo dia, 9h30 da noite, estádio indefinido, já que o STJD ele acabou interditando a Arena MRV. Por enquanto, o Atlético terá que procurar um outro estádio e sem público para o jogo contra o Botafogo, né? É uma prévia aí da final da Libertadores da América. E ontem a gente comentou aqui como seria difícil demais para o Gabigol subir na arquibancada, segurança. A gente falou sobre isso aqui, imaginei, até falei, pô, só se tiver um monte de segurança. E é claro que seria difícil, ele foi para o camarote. A gente até viu as faixas, né? São 3 faixas principais ali que a gente até mostrou. De repente a gente até pode mostrar novamente. Uma faz alusão à virada contra o River Plate em 2019, na final da Libertadores. A outra ele está junto com o Zico, levantando a taça da Libertadores. Na outra, o gesto característico dele quando faz os gols, mostrando o muque. 2 perguntas, Cícero, para arredondar. Eu, vendo ele em campo, acho que o afastamento é estranho, porque como ele está em campo se está afastado? Mas eu não vejo muita chance de um jogo despedida para ele, com essa relação que ele está com a diretoria. Você vê como possível esse jogo despedida? E outra, para além dessas faixas aí, teve uma manifestação geral do estádio gritando o nome do Gabigol ou não? Olha, Edu, primeiramente, quando o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil e eu acompanhei a comemoração do título lá no Baixo Gávea, os torcedores estavam idolatrando o Gabigol e agradecendo a tudo que ele fez pelo Flamengo. Foi um sentimento de gratidão o tempo todo. Não vi uma pessoa criticar. Todas que eu entrevistei, ninguém criticou o Gabigol pela atitude de avisar e informar que estava saindo do Flamengo no dia que o Flamengo foi campeão. Já hoje, antes do jogo, eu fiz também um Povo Fala, torcedores do Flamengo antes do jogo, e todos que eu ouvi foram unânimes em dizer que já acabou o tempo dele. Agora acho que o torcedor do Flamengo não está mais anestesiado com o título da Copa do Brasil, parou para pensar um pouco mais e achou que o mais importante é o clube, é o Flamengo, foi o que eles disseram. O Flamengo é mais importante que todo mundo. Aqui já passaram Zico, já passaram grandes jogadores, e o Gabigol passou também, acabou o ciclo dele. Foi isso que quase todos os torcedores falaram. Estava na hora mesmo agora de acabar a relação. Então, eu honestamente não vi
eu estava lá fora, mas quando entrei, a partir do momento que entrei, não vi nenhuma vez gritos da torcida do Flamengo gritando Gabigol. Pode ser que tenha acontecido no momento em que eu estava fora lá, voltando das cercanias do estádio. Não vi em nenhum momento do jogo a torcida gritando Gabigol. Quanto ao jogo de despedida, eu acho que não vai ter um jogo de despedida. O que pode acontecer, como ele tem contrato até o final do ano, é jogador do Flamengo, está em condições de jogo, o Flamengo afastou o jogador para esse jogo específico de hoje, mas não disse que afastou para o restante da temporada. Eu acho que tudo vai depender muito dessa conversa dos procuradores do Gabigol com a diretoria do Flamengo, especialmente o vice-presidente de futebol Marcos Braz, para ver se ainda tem clima para que ele possa entrar no decorrer de alguns jogos e aí vai estar se despedindo, jogando normalmente, sem um tradicional jogo de despedida quando um jogador vai embora ou quando se aposenta. É isso que eu penso. Eu acho que não vai ter um jogo de despedida, vai ter ele entrando normalmente, se assim acharem as partes que é melhor ele cumprir o contrato dele até o final do ano, entrando em campo de saída ou vindo do banco de reservas. Edu. E a Golcase está com uma promoção incrível nessa Black Friday para você adquirir, por exemplo, olha só, as suas capinhas de celular do Mengão, você compra uma e adquire outra. E olha só, e também, ó, a garrafa térmica do Mengão, você adquire somente a partir de R$ 159 nessa promoção da Black Friday. Tem muitas novidades lá no site da Golcase. Você pode entrar através desse QR Code ou clicando aí no site da Golcase e também usando o nosso cupom Meu Mengão, você vai adquirir mais desconto. Corre lá e aproveita, confere. Para você adquirir, ó, as suas capinhas do Mengão, produtos licenciados do Flamengo, a sua garrafa térmica. Clica lá e aproveita. Golcase. Ação, e olha só, e o presidente do Santos, ele apresentou uma proposta oficial para o Gabigol vestir a camisa do Santos em 2025. Inclusive, ele revelou detalhes aí sobre essa negociação e ele espera uma resposta positiva da família do Gabigol. Vamos analisar nesse momento. Diante hoje da conquista e da confirmação da vaga do acesso, você estudava um orçamento da Série B, como o Santos tinha alternativa do orçamento da Série A. Com a definição, nós tínhamos até feito um contato anterior bem preliminar, sem muitos compromissos com a própria família do Gabriel. Recebemos aqui o pai, os representantes, nas quais, como você disse, a gente tem uma relação que não é de ontem, já temos há muito tempo. O Gabriel foi formado nas nossas gestões, aqui nas divisões de base do clube, então a gente tem uma aproximação, um respeito mútuo, não apenas a gratidão do Gabriel para com o clube, mas essa relação muito sincera, muito aberta, e com a confirmação, óbvio, nós reiteramos aí a possibilidade e fizemos oficialmente a proposta para que o Gabriel estivesse defendendo o Santos para as próximas temporadas. O que recebemos como resposta é que não existe por parte tanto do Gabriel como do seu staff nenhuma definição, existem propostas à mesa, não apenas a do Santos, como de outros clubes, estão avaliando, não existe um prazo, já adianto, que é o que nós conversamos, não existe um prazo por parte deles, nem nossa também, exigindo que se defina essa conclusão de uma negociação, mas entramos no páreo no intuito de que o Santos, através de um projeto para o Gabriel, um projeto envolvendo a própria carreira, propriedades, produtos, parceiros que estão envolvidos, semelhante, né, a algo como nós fizemos na vinda da Marta, né, quando trouxemos a Marta para disputar a Libertadores pelo Santos. Igualmente, o Santos não teve praticamente nenhum custo ao repatriar a Marta, e agora, igualmente, não apenas com o orçamento que o Santos possui, mas com a exposição que o Santos alcançará a partir de 2025. Impressionante a média, a quantidade, né, de público que vai nos jogos do Flamengo no Maracanã. E hoje, numa noite de festa, para comemorar o pentacampeonato da Copa do Brasil em cima do time que foi o adversário, né, da grande final do último domingo. O Flamengo conquistou o título vencendo lá por 1-0. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Dava para ter vencido de novo.
Aliás, dava para ter vencido por mais de 1-0. O que eu vi até os 25 minutos do segundo tempo foi um amasso do Flamengo. O Flamengo, até os 25 minutos do segundo tempo, quando começou a sentir o ritmo do jogo, começou a cair de produção, e aí vai uma crítica ao tão elogiado merecidamente Felipe Luiz, acho que ele demorou para mexer, mas até 25 do segundo tempo, o Flamengo, em cima do Galo, o Galo não conseguia jogar e perdeu um caminhão de gols. Aliás, essa é uma característica do Flamengo dos últimos tempos. Não só com o Felipe Luiz, com o Tite já foi assim em alguns jogos, antes com o Sampaoli. Há algum tempo, o Flamengo é um time que perde muitas chances criadas. E hoje, talvez tenha sido nos jogos que o Flamengo mais tenha criado chances e tenha perdido oportunidade. Foi um 0-0 que, olha, o Atlético melhorou no final do jogo. O Flamengo caiu de produção, afrouxou a marcação. O Paulinho entrou e deu uma movimentação melhor no ataque do Galo, né? Mas o Atlético, de novo, não viu a bola contra o Flamengo. E o que me chama mais atenção é o seguinte: o Atlético, ele estava desfalcado de jogadores importantes. O Guilherme Arana, o Júnior Alonso, o Alan Franco, né? O Paulinho está no banco, porque ele está se recuperando de uma lesão, não está 100%, entrou no final do jogo. Mas, cara, o Flamengo estava sem muito mais jogadores. O Flamengo estava desfigurado. E aí mostra a força do elenco do Flamengo, né? Hoje o banco do Flamengo era composto por garotos da base, que o Felipe Luiz conhece bem, lá do Sub-20. E do time que já é profissional, você tinha ali o Matheus Cunha, o Diogo Alves, o goleiro, o Lohan e o Cleiton. O resto tudo moleque. O Chola, né, acabou fazendo a sua estreia, entrando no final da partida, mas isso é algo que me chama muita atenção, né? O Flamengo, as ausências do Flamengo, deixa eu ver se eu me lembro de todas aqui. Gerson, Ilhéu Ortiz, Seleção Brasileira. Plata, Seleção do Equador. Varela, Seleção Uruguaia. Entregues ao departamento médico: De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, que não joga mais esse ano, vai passar por uma cirurgia no joelho. Sem contar ainda com Luiz Araújo, que hoje não ficou à disposição. Ele ficou no banco na final, mas hoje não estava no banco, né? Ainda não está 100%. E os caras que só voltam ano que vem: Pedro, Cebolinha, Vinha, o Alan estava suspenso. Quer dizer, vejam só, o Flamengo tinha mais de um time de desfalques. No primeiro tempo, 57-43 posse de bola para o Flamengo. No segundo tempo, 50-50. Você vê que o Atlético, da metade do segundo tempo em diante, ele cresceu no jogo. Grandes chances de gol. O Flamengo teve uma grande chance de gol, né? Grandes chances de gol, o Flamengo teve 4 e o Atlético não teve nenhuma. O Flamengo teve 4. Finalizações, 25-16. Defesas do goleiro, o Rossi fez 2, o Everson fez 7. Escanteio 7-4, faltas 14-7, passes 452-389 e tal. Estou olhando aqui no SofaScore. Mas o detalhe é o seguinte: de novo, o Everson foi o melhor em campo. De novo, parecia que a gente estava assistindo o jogo do domingo passado, a final da Copa do Brasil. O narrador, eu estava acompanhando a transmissão lá do Premier, o Guga, falava o tempo todo: Everson, 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 Everson. Aliás, eu vou falar um negócio, hein? Eu acho o Everton, do Palmeiras, um grande goleiro. Mas, neste momento, para convocar um goleiro brasileiro para a seleção brasileira, eu acho que o Everson está merecendo, hein? Merecia estar na seleção brasileira. O que esse cara está pegando, o que ele pegou contra o River Plate, no jogo lá de Buenos Aires, na semifinal da Libertadores, o que ele pegou nos jogos contra o Flamengo, pelo amor de Reinaldo, de Zico, de todo mundo, uma loucura. O cara tá pegando demais. E de novo, ele foi o melhor em campo. O Flamengo, tem muita gente dizendo aqui: o Gerson fez muita falta. Claro, o Gerson faz falta, Arrascaeta faz falta, Pedro faz falta.
todos os jogadores que não puderam participar, eles fazem falta. O Flamengo estaria muito mais encorpado, né, no jogo, com a sua força máxima, né? Mas vou te falar, o Flamengo, mesmo com esses caras todos de fora, o Flamengo arrebentou até 25 do segundo tempo. O Flamengo, a maior parte do jogo, mandou na partida. No terceiro, o Flamengo e Atlético seguido, 2 pelas finais da Copa do Brasil e 1 hoje pelo Brasileiro, o Flamengo deixou escapar uma vitória que merecia pelo primeiro tempo excelente que jogou. Everson, mais uma vez, assim como aconteceu nas finais da Copa do Brasil, foi um grande destaque do Atlético Mineiro, realizando pelo menos 4 grandes defesas, além de defender o pênalti mal cobrado pelo Davi Luiz. Aliás, por que Davi Luiz resolveu cobrar o pênalti se Carlos Alcaraz, que estava ao lado dele, tinha feito os 2 últimos gols de pênalti que bateu? Não dá para entender, o fato é que o Flamengo deixou escapar ali a possibilidade de vencer. O primeiro tempo, repito, foi muito bom, com o Flamengo jogando com 3 zagueiros e jogando bem, e dominando o adversário, empurrando o adversário para o seu próprio campo, mas na segunda etapa o preparo físico cobrou o seu preço. Jogadores do Flamengo, talvez extenuados, não somente pela segunda partida da final, mas também pela marcação intensa que aplicaram no primeiro tempo, começaram a ceder espaço para o Atlético Mineiro, que melhorou e mereceu o empate no final, pelo fato de um ter sido bem melhor no primeiro tempo e o outro melhor no segundo. De qualquer maneira, foi bom ver Felipe Luiz experimentar novas soluções táticas e soluções táticas que funcionaram. O Flamengo está muito bem entregue com o Felipe Luiz. Claro, poxa, se tivesse ganhado, ainda ia ter gente dizendo, quem sabe no Campeonato Brasileiro. Gente, no Campeonato Brasileiro o Flamengo está fora já há bastante tempo. O que ele tem que fazer agora é um final digno de Campeonato Brasileiro. E a partida de hoje foi digna, merece aplausos. Gente, o Galo sambou na mão do Flamengo no primeiro tempo, hein? Saiu no lucro com esse 0-0 aí. Mas uma atuação absurda do Everson, que evitou pelo menos que o Atlético levasse uma meia dúzia de gols do Flamengo, sem o menor exagero, sabe? O Galo não marcava a saída de bola, principalmente no primeiro tempo, não marcava a saída de bola do Flamengo, que se mandava numa velocidade absurda, e era muito bem marcado na sua saída de bola, saía lentinho. O Atlético teve seríssimas dificuldades no primeiro tempo. E parece o Atlético ter gastado, sabe, muito da energia no primeiro jogo contra o River. Coletivamente caiu muito, gente. Consequentemente, que o individual desaparece. Sem a bola é um sufoco, não ganha um duelo, com a bola não envolve o adversário. Teve uma discreta melhora no segundo tempo, o Paulinho entrou bem, o Scarpa começou a entrar mais no jogo, começou a aparecer. Agora eu preciso destacar aqui o Bernard, né, gente? Meu Deus do céu, não ocupa espaço, não marca, não joga, 1 a menos em campo. Ó, o Milito vai ter muito trabalho para preparar cabeça, aspecto físico e organização desse time. Porque tem o brasileiro para tentar respirar e dia 30 tem nada mais, nada menos que a maior decisão da década para o Galo. É só isso. Então garra no terço aí. E o técnico Jorge Sampaoli foi apresentado ao clube do Rennes, na França. Inclusive, o técnico já pediu novos reforços para a equipe francesa. O Sampaoli pediu à diretoria do Rennes a contratação nada mais e nada menos do que Gerson e Fabrício Bruno do Flamengo. Apresentado pelo Rennes na última segunda-feira, o treinador argentino Jorge Sampaoli quer contar com 2 jogadores que dirigiu no Flamengo. São eles o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Gerson. Nenhuma proposta foi feita até o momento, porque a janela de transferência ainda está fechada. Mas o clube pretende fazer uma boa proposta para comprar os 2 jogadores. Depois que Sampaoli deixou o Flamengo em setembro do ano passado, Fabrício Bruno e Gerson passaram a ser convocados com frequência pelos treinadores que passaram pela seleção brasileira e voltaram a ficar no radar de clubes da Europa. E falando de negociações, nação, o goleiro Hugo Souza, que ainda está emprestado ao Corinthians, ele pode retornar ao Flamengo caso o Corinthians não apresente uma garantia nas negociações de contrato de compra do goleiro. O Corinthians até o momento não apresentou nenhum fiador que possa garantir essa compra do goleiro Hugo Souza. E por causa disso, as negociações estão nesse momento paradas. Mas dirigentes do Corinthians afirmaram de que vão pagar o goleiro Hugo Souza ou à vista ou de forma parcelada. Eu não sei como, mas falaram que vão pagar. Dá só uma olhada. O Corinthians já fez a opção de compra do goleiro Hugo, né? Informou o Flamengo que vai exercer essa opção. Tem que agora
formalizar como vai ser o contrato. Já tinha uma previsão especificada no contrato de você poder fazer um parcelamento. Com isso está decidindo se vai fazer o parcelamento ou o pagamento à vista. Ele fica então? Ele fica, com certeza. E o técnico Dorival Júnior falou sobre o bom momento do jogador Gerson, que inclusive está nesse momento na seleção brasileira para as partidas que vão acontecer pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o pai do Gerson estava todo feliz no Maracanã, assistiu a partida contra o Atlético Mineiro e ele falou sobre esse bom momento que o jogador Gerson está vivendo na carreira. Meu filho, para vir no jogo do Flamengo, tem que vir no azeite, sabe por quê? Porque é um evento rápido. E o filhão? Agora na seleção, o Gerson, nosso Coringa. É uma emoção grande, né? Emoção gigante de estar o Coringa lá, seleção, né? Representando o nosso país. E vamos ver o que vai acontecer lá. Eu espero que dê tudo certo para ele, para a seleção brasileira, que aí todos os brasileiros vão ficar felizes, né? Que temporada absurda dele, hein, no Flamengo esse ano. Cara, tá muito bom, espero que isso aí continue por muito tempo, né? Graças a Deus, não só ele, mas o Flamengo também tá num crescimento muito legalzinho. Marcão, e o Gerson tá num ano especial, jogando muito, foi campeão da Copa do Brasil, usando a 8 do Adílio, né? Qual é a emoção aí? Falando com o pai do camisa 8, ver o seu filho vestindo essa camisa, foi vestida pelo Adílio, nosso grande Brown, que você foi esse ano. É uma emoção muito grande, uma coisa linda, né? Porque eu vi aquele bom homem jogar, que Deus o tenha em bom lugar, e fez muito pelo Flamengo, muito pelo futebol brasileiro, e nos deu muita alegria. E ver meu filho hoje atuando com a camisa que aquele bom homem usou, é uma honra muito grande. Eu agradeço a Deus todos os dias por isso. Valeu, Marcão. Um abraço. Eu acho que ninguém deixa de ser titular, tá? É uma seleção. Naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe, e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, né, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos sim uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, o Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso, é um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa, amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo aí para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. O Mengão que empatou, então, com o Atlético Mineiro 0-0, poderia ter vencido essa partida. A gente viu aí a repercussão desse empate do Flamengo e vimos também as novidades que podem acontecer no Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli foi contratado pelo Rennes da França, nós vimos aí a matéria, e inclusive ele pediu a contratação de Gerson e do Fabrício Bruno. Inclusive o Rennes, se eu não me engano, já havia feito uma proposta para o Flamengo pelo jogador Fabrício Bruno, mas parece que agora eles vão vir pesado para poder reforçar a equipe para essa próxima temporada. Vamos ficar de olho, vamos ver o que vai acontecer, né? Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Para isso, você tem que fazer parte aqui da nossa família, do canal Meu Mengão React. Só você se inscrever e ative o sino das notificações aqui no YouTube, assim sempre você vai receber as informações do Mengão. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.